Bom, só dando um recap também, né? A gente tem se divertido aí com algumas ferramentas de inteligência artificial, principalmente Firebase e o V0 da Vercel. E agora, ontem também a gente visitou a Gamma App e foi bem interessante. Criamos aí algumas landing pages, né? Vimos que é uma ferramenta aí para focada até em apresentações, documentações, né? Vimos algumas questões relacionadas ao pricing desses, podemos chamar de micro SaaS, né? Que são essas plataformas que cumprem objetivos bem específicos, né? Como essa da Gama. E enfim, acho que igual a elas no mercado estão surgindo aos montes. né? Então acho que a gente pode ter algumas surpresas mais pra frente. Vou pela mesma toada hoje, tá, pessoal? Vou dar uma passada. Hoje eu vou dar mais passada pelo V0. Fiquei mais feliz com o V0 ontem, então vou dar mais um voto de confiança pro V0 hoje também. E vou deixar um pouco o Firebase de lado. Eu pensei da gente continuar a nossa exploração a partir do ponto que a gente parou ontem. Principalmente do primeiro exercício que a gente fez, combinando, né, o nosso desenho, o nosso protótipo e com o que ele nos devolveu. Vamos ver como é que está o carregamento dele. Ótimo, beleza, era exatamente isso. Né? Então, não sei se vocês lembram, a gente programa aqui o nosso churrasco, né, e ele nos gera uma lista, né, para a gente fazer a nossa compra. Eu queria ver se a gente consegue ir iterando aos poucos usando o prompt, tá? Então tem algumas. Aqui a gente já tem até algumas opções. A gente pode até testar algumas dessas opções, o que ele traz pra gente. Mas depois também a gente pode dar uma navegada pelo próprio prompt aqui, tá bom? Acho que vai ser interessante essa nossa interação, tá? Deixa eu compartilhar um pouco esse link para algumas pessoas aqui. Vai que a galera cola na nossa live. Fundamental vocês trazerem seus inputs também. Como eu já estou muito animado com o que a gente está fazendo por aqui, eu estou com alguns planos aí para até semana que vem, tá? Trazer algumas coisas diferentes para a nossa interação. E talvez alguns convidados, quem sabe, para a gente fazer em pares algumas brincadeiras aqui com as ferramentas, alguns desafios até reais. Hoje a gente está aqui se divertindo aqui com esse aplicativo de churrasco, né? Mas acho que a gente pode conectar isso ao mundo real, quem sabe sair daqui com alguma resposta mais positiva, né? Então, quem sabe, tô com uns planos aí, tá? Trazer alguns jurados aqui para nossa live. Então vamos lá. Vamos ver primeiro quais são as sugestões que o V0 me trouxe para o nosso aplicativo, para melhorar no nosso aplicativo, né? Adicionar a opção de exportar a lista, preços estimados, salvar as configurações, adicionar mais opções de comida, adicionar compartilhamento. Tá. Interessante esse adicionar compartilhamento e adicionar a opção de exportar a lista, né? Eventualmente exportar, talvez para algum formato, né? Mandar essa lista para um PDF, para um documento, eventualmente até para um Excel, pode ser, né? Salvar as configurações. Bom, acho que salvar as configurações aqui não agrega tanto valor, a menos que eu faça esse churrasco com recorrência, né? E adicionar mais opções de comida, legal. Eu gostei do uso de preço. Adicionar preços estimados. Eu vou trazer essa aqui até para ver se ele nos traz o que a gente chama de reasoning, né? Como que ele projeta esses preços, né? Com base em que ele trouxe que ele vai trazer esses preços. Então vamos ver aqui o que ele traz para a gente. Eu tinha pensado em alguma coisa relacionada também à precificação aqui, até porque preço é uma das variáveis, né, que a gente está trazendo para a mesa. Então seria interessante mesmo a gente, de fato, estar provando ali que, olha, estou trazendo um churrasco mais barato, mais em conta, né? Uma outra variável que eu queria trazer aqui
A gente poderia ter um bloco aqui de opções avançadas, né? E essas opções avançadas a gente poderia ter eventos de noite, crianças, razão do evento, né? Opa, aqui ele me jogou a parte do código, tá, pessoal? Mas ele não gerou a preview. Uxi. O que será que aconteceu? Sem a preview fica tão difícil. Versão 3. Vou implementar a funcionalidade para incluir preços. Ok, que bom que você gerou, mas eu gostaria de ver ela em prática. Por que não a preview? Aconteceu aqui. O preview está desativado. Por quê? Será que eu tenho que integrar? Vamos ver. Implementei a funcionalidade para incluir preços estimados. Então, quais são os preços que ele trouxe aqui, tá? Depois eu vou testar aqui se ele já está fazendo a versão. A carne, R$ 60,00 o quilo. Linguiça, R$ 30,00 o quilo. Pão de alho, R$ 3,00 a unidade. Queijo coalho, R$ 50,00 o quilo. Legumes, refrigerante. Olha, eu não sei onde que ele trouxe esses preços, mas estão parecendo preços bem perto do que a gente tem na realidade, né, pessoal? R$60,00 o quilo da carne, de fato, uma picanha pode ser que chegue a custar isso, talvez uma outra tipo de carne um pouco mais barato. O preço do pão de alho tá ok, não tá fugindo tanto. Cara, interessante, uma boa faixa de preço aqui, achei honesto. Implementei ajustes de preço baseados no orçamento, né? Então, o orçamento mais econômico, os preços 20% mais baixos, preços padrões, e o orçamento premium, preços 30% mais altos. Reformulei a exibição da lista. Vamos ver? Eu não sei se aqui já vai estar rodando com a ferramenta com preço. Olha, que chique, cara. Então, olha só que legal. Um churrasco para 15 pessoas, com 2 pessoas vegetarianas e 12 pessoas bebendo álcool, ele tá me trazendo até o preço final, cara, 1.315. Seria legal se ele trouxesse até o preço por pessoa, né? Caso eu queira dividir isso aqui para os amigos, né? Cara, que legal, que interessante isso aqui. Muito legal. Então, realmente ele trouxe 5.2 carne, picanha ou costela, R$312 em média. Muito legal, muito legal. Achei bom. Calculei o preço total, somei os preços, formatei o valor com 2 casas decimais, muito interessante. Aqui na reformulação da exibição da lista, ele basicamente contando, né, que ele adicionou essa informação de preço. Muito interessante. Um detalhe que eu tinha comentado, né, ontem, na comparação com a geração do Firebase e do V0, é que ele tinha de fato me trazido um churrasco brasileiro, né? Eu fiz o prompt em português, né? E de fato ele trouxe um churrasco brasileiro com picanha, com linguiça, pão de alho, coisa que só tem aqui no churrasco brasileiro, né? Farofa, né? E ele trouxe agora, a moeda ele trouxe em reais, né? Eu em momento nenhum pedi para ele em reais. Inclusive o símbolozinho aqui, eu pus apenas um símbolo de moeda. Eu não pus um RS cifrão, né? Poderia ter sido, pode interpretar isso aqui como dólar, mas não. Ele foi bem a fundo, tá mantendo o padrão aqui brasileiro, que é muito interessante, né? Tem valor isso aqui, né? Ontem a gente tinha feito uns testes aqui de que o que ele gera com mais dinheiro, na verdade, ele estava colocando mais quantidades, né? E de fato ele manteve essa premissa aqui, apesar de que, se vocês repararem, na linguiça, ele manteve a quantidade e ele trocou o preço, ou seja, provavelmente ele colocou aí uma linguiça mais premium, o que é interessante também, né? E aí o nosso churrasco, alteradas as quantidades, até o sal, por exemplo, que era apenas 1 quilo, ele trouxe um sal mais robusto, 2.000 e pouco. Aqui no carvão, eu acho que ele não trocou o valor do carvão aqui, ele manteve os 8 quilos, mas ele me trouxe até um carvão também mais premium, né? Bem interessante também. Como eu não sou especialista de churrasco, não sei se de fato precisa de 8 quilos, mas vamos supor que sim, então achei bem interessante, tá? Legal, o que mais que a gente pode brincar aqui? Vamos ver se ele mudou as sugestões dele. Mais opções de comida, adicionar compartilhamento, divisão de custos, foi exatamente o que eu tinha comentado, né? Seria legal se ele fizesse a conta aqui por pessoa. Então vamos a isso.
Enquanto isso ele vai calculando aqui. Uma outra informação que eu tinha discutido aqui era justamente que a gente pode falar aqui, vou até anotar para não esquecer, que é as opções avançadas, né? Vamos ver se ele me traz como sugestão. Às vezes ele está me ouvindo aqui, né? Então, se não, a gente parte para essa na próxima iteração aqui com o prompt, tá? Vamos aguardar aí o que ele vai responder. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou aproveitar para dar uma olhada no chat. Vai que aos poucos eu tenho que ir acostumando aqui com as ferramentas, pessoal. Enquanto ele vai me gerando. Eu achei interessante que antes ele me dá uma resposta aqui e não promove o preview, né? Eu não sei se esse vai ser o padrão, vamos ver como é que vai ser esse comportamento agora. Porque, exatamente, né? Ele me joga direto aqui pro código. Ele me dá a versão aqui, né? Que é o version 4. E aí sim eu posso clicar aqui e pedir o preview. E aí ele está me gerando um preview aqui. Então o que ele fez aqui? Implementei a divisão. Vamos lá, vamos manter aqui. Vamos ver se lá ao final ele fez a troca. Caramba, mais específico do que eu imaginava. Divisão igual, divisão por consumo. Caramba. Rapaz, tá avançado isso aqui, hein? Tá avançado. Então, só resumindo, né? Então ele pegou o valor total, R$ 1.315, e dividiu pelo número de pessoas, de fato. Até fiquei curioso aqui. Será que ele considera que são 15 pessoas, dentre elas 2 vegetarianas? Ou 15 pessoas mais 2 vegetarianas? Vamos fazer essa conta aqui. 1.315 dividido por 15... de fato, exatamente o que ele está calculando aqui, tá? Então, de fato, ele colocou os vegetarianos dentro dos números dos convidados, tá? Não estava colocando a mais, não, tá? E a divisão por consumo, que é o que ele trouxe de diferença, né? Quem bebe álcool e quem não bebe álcool. Aqui ele não trouxe, no caso, a informação de diferença, por exemplo, entre vegetarianos ou não, né? Então, seria interessante também, poderia ser uma evolução aqui pra gente, tá? Cara, tofu é muito caro, então seria um preço diferente, né? Mas não, então achei bem interessante. Vou simular um negócio aqui como se fosse um desafio para ele. E se todo mundo bebesse álcool, como é que ficaria lá ao final? Ele fez um cálculo meio incoerente aqui, né? Ele trouxe o custo por pessoa, R$ 92, e quando a gente joga pro lado de cá, 92 pessoas. Se a gente convidar uma pessoa extra, né, essa pessoa aí que se ela não quiser beber, ela paga R$ 67, né? Poderia ser mais ou menos assim. Porém, gostei muito, tá? Gostei dessa divisão de custos aqui ao final, bem legal. Mas futuramente a gente pode integrar isso aqui com esses aplicativos, né, de dividir conta, né? Então, seria interessante, gostei. Ficou mais profissional do que eu imaginava. Tá? Eu tô gostando bastante da interação, cara, que ele tá promovendo aqui, sabe? Tipo, nos cliques, né? Tá sendo tudo muito natural. Boa relevância aqui das informações, né? A gente, é o que a gente chama de hierarquia da informação, né? O valor tá muito claro, tá bem explicado, tá? O fato dele estar em negrito, maior, ele traz mais valor, né, para essa informação. Essa alternância aqui também muito boa, sabe? Fica claro o que de fato eu estou fazendo. É muito, muito importante isso, tá? As próximas sugestões que ele me deu aqui, vamos ver se tem alguma coisa boa aqui ao final. Adicionar divisão personalizada. Bom, vou deixar isso para depois, mas muito provavelmente essa divisão talvez seja uma divisão com alguma regrinha, né, específica que a gente queira colocar, como por exemplo eu falei sobre o vegetariano, né? Talvez ele pudesse gerar alguma coisa diferente. Vamos para o nosso prompt, vamos para essa parte das configurações avançadas, né? Primeiro eu vou dar um elogio aqui, ótimo, R0, está ficando muito bom. A gente nunca se sabe, né? Tem que ser
parceiro aí da inteligência artificial, né? Agora preciso que você adicione configurações avançadas no formulário inicial do churrasco. Essas configurações devem vir colapsadas ou escondidas, não sei o que ele vai entender, e devem conter 3 novos campos: número de crianças, horário do evento, e aí a gente pode pôr tarde e noite, e que mais? Duração, pessoal, o que vocês acham? Duração, ou então... Cara, duração pode ser legal, né? Duração, motivo, né? Motivo. Aí a gente pode pôr evento ou comemoração. Não ficou legal, né? Evento ou comemoração não tá muito claro, né? Festas, encontros casuais. Acho que festas ou aniversário pode ser legal, hein? Aniversário, festa da firma. Vamos colocar esses 3. Encontros casuais, aniversário e festa da firma. Lembre-se que essas novas configurações podem gerar resultados diferentes. Vamos ver o que a gente vai ter aqui de resposta, tá? A gente pode alterar também, melhorar essa configuração aqui de motivo, né? Trazer mais coisa. Eu fiquei meio sem criatividade aqui, pessoal. Talvez eu podia até ter pedido para ele me sugerir alguma configuração nova ali, né? Mas vamos ver o que ele traz aí, né? Se número de crianças altera alguma coisa, o horário do evento, né? Vamos ver se ele traz alguma relevância diferente. Tô gostando de ver a interpretação dele, então tô brincando aqui até pra ver até onde ele vai, tá? Uma coisa que eu ia comentar, pessoal, que é interessante, tá bem debaixo da minha imagem, deixa eu tirar aqui para vocês verem. A gente perto aqui do deploy, a gente tem aqui o V4, que são as versões, tá? Então a versão 1, versão 2, tudo que eu criei ontem, na verdade. A versão 3 já foi eu incluindo aqui os preços, tá? Na primeira interação dele. E a versão 4 tá quando eu pedi a interação da adição ali de cálculo ao final, né? Divisão ao final, tá? Então tudo que eu estou pedindo aqui, muito provavelmente ele vai me gerar uma quinta versão, tá? Uma V5 aqui pra gente navegar. Então é interessante também porque dessa forma eu posso... Se eu não gostar do resultado, eu posso falar assim, cara, vou partir do ponto que ele errou, vou voltar um step aqui atrás e vou tentar novamente, né? Então, parto da versão 4 para trabalhar em cima dela, né? Isso é interessante também. As de ontem, se vocês não se lembram, basicamente a primeira versão foi o app inicial e a segunda versão foi aquela adição ali do campinho de modo escuro ou modo claro, tá? Estou gerando o preview. Ele me gerou 2 códigos, tá? Vamos ver se... Opa, já está aqui. Configurações avançadas. Número de crianças, evento tarde e noite, encontro casual, aniversário e festa da firma. Vamos para o aniversário. Gostaria muito de ver um bolinho ali, hein, pessoal? Gostaria de ver um bolinho ali, tá? Não me surpreenderia. Quero ver uma festa barata agora. E vai ter muita criança. Rapidamente me gerou aqui. Ele adicionou suco de frutas.
Isso é interessante. Muito provavelmente aqui a gente já está partindo para a parte das crianças, tá? Bolo de aniversário. Trouxe 2 bolos. Legal. Como eu gosto bastante de bolo, eu não vou falar que ele está errado. Para mim ele foi perfeito, cirúrgico aqui, na verdade, tá? Vamos lá. Espumante, 2 garrafas e petiscos variados. 3 porções. Interessante. Trouxe uma ressalva aqui na divisão dos custos. Olha que legal, crianças não estão incluídas na divisão de custos. É legal, interessante. A contagem aqui de pessoas que não bebem álcool é que eu fiquei curioso aqui agora. Eu tinha colocado 5 aqui, não? Opa, tá tendo alguma questão aqui que tá dando uma vacilada. Vocês viram que eu coloquei 5, ele pulou para 4, né? Mas basicamente tá tendo algum erro aqui, agora que eu tô percebendo. O cálculo de quem não bebe álcool, tá incluindo o número de crianças. Na minha conta aqui, 15 convidados, 3 pessoas não beberiam, no caso, né? Quando eu coloco 5 crianças, parece que ele já está computando as crianças dentro de quem não bebe álcool, tá? Então, deixa eu pensar aqui se ele está fazendo essa divisão. Ele não incluiu de fato as crianças na divisão do custo, porém, fica parecendo que ele não está colocando a conta das crianças, né? Comendo também, né? Então ficou meio estranho aqui. Eu vou pedir uma ajuda dele, vou ver o que ele acha aqui, tá? Vamos ver. Bolo de aniversário 2, espumante 2, petiscos variados. Vamos colocar aqui como se fosse uma lista mais cara. O número de crianças até baixou ali. Tô vendo aqui, se eu clicando aqui, ele muda alguma coisa ali. Manteve o bolo, suco de frutas, tá bom. Ficou estranho isso, né? Quem não bebe álcool, menos uma pessoa, né? Ficou bem estranho, na verdade. Vamos ver os outros eventos? Festa da firma. O que ele traz aqui pra gente? Se fosse a festa da firma, tirou o bolo, manteve tudo. Tá bom. Tá bom. Festa da firma é importante, talvez ter uma torta de limão ou de climão, né? Mas tudo bem. Enquanto casual. Ok, enquanto casual ele só tirou aí o espumante. Correto, né? Acho que foi padrão aqui. E de tarde para noite, vamos ver o que ele trouxe de diferença aqui. Não percebi, tá, até o momento. Vamos ver se o valor muda. De tarde para noite, 2.000 e pouco ali. 2.203 para 2025. Então tem alguma coisinha aqui que ele colocou na diferença de ser de tarde e de noite, pessoal. Eu só não percebi mesmo, porque tem muita informação. Acho que ele colocou mais cerveja se for de noite, é isso? 125 latas se for à noite. Perfeito. 96 latas se for de tarde. Tá. Talvez ele esteja contando que seja mais horas de evento. Talvez possa ser isso, tá? Mas maravilha. Gostei demais da interação. Vamos ver o que ele nos responde. Vamos ver como é que ele fez o cálculo de criança aqui, ó. Novos campos adicionados, número de crianças afeta a quantidade de comida e bebida. Ótimo, era isso mesmo que a gente esperava. O ajuste nos cálculos. Crianças consomem metade da carne que um adulto, bebem mais refrigerantes, não bebem álcool e a adição de sucos de frutas quando há crianças. Os horários, como a gente falou, eventos noturnos aumentam o consumo de cerveja em 30%. E eventos à tarde aumentam o consumo de refrigerante em 20%. Interessante, seria legal. Por que ele fez essa assumption aqui, né? Mas legal. Eventos casuais, preços padrões, aniversário, qualidade 20% superior. Que interessante. Levou coisas novas aqui em consideração. O bolo e o espumante. E a festa da firma, qualidade 50% superior. Legal, inclui espumante e petiscos. Divisão dos custos. Crianças não são incluídas na divisão. Tá bom. E cálculos consideram apenas adultos para a divisão de valores. Tá. Então já tem gente aí falando que prefere beber de tarde, né? Então, verdade, né? A gente tem que pensar também que um evento à tarde, né? Ele vai e estende para a parte da noite também, né?
Então, enfim, talvez tarde não fosse tão perfeito ali. Mas vamos lá, vamos tentar arrumar essa correção aqui. Pra mim tá soando estranho, tá? Ele tá considerando que as crianças já estão... as pessoas que não bebem álcool já está contemplado o número de crianças. Gostaria que você repensasse o cálculo de pessoas que não bebem álcool e crianças. O número informado antes de pessoas que bebem nem considera o número de crianças, pois é óbvio que crianças não bebem. Vamos ver o que ele vai interpretar do meu comentário para ele, tá? Mas a verdade é que ele fez uma resposta aqui meio esquisita e que ficou até confuso aqui para eu entender como que ele tá levando isso em consideração, né? Então, acho bom da gente pensar isso aqui junto, e bom se a gente tiver uma explicação. Eu tô gostando muito dessas interações por causa das explicações que ele tá fornecendo, tá, pessoal? De verdade. Tem sido rico o que ele tá trazendo, todos os comentários têm feito sentido, então tá sendo positivo, tá sendo inteligente aqui, né? Tá me ajudando bastante, tá? Então por isso que talvez mesmo sendo abrangente aqui na minha informação, ou na minha discussão com ele, na pura discussão com ele, talvez ele possa trazer um ponto de vista interessante que eu possa acatar ou não, né? Então vamos ver o que ele vai trazer, tá? Fazer esse teste aqui, é isso mesmo, uma pessoa só que não bebe álcool, e não é bem assim, né? Na verdade, as pessoas que não bebem álcool deveriam se somar, né, junto às crianças, né? Deveria ter trazido dessa forma, apesar de que ficaria muito mais confuso, né, já que ele passou um cálculo para a criança aqui. Na verdade, não é só o fato dela não beber álcool, né? Ela bebe mais refrigerante também, né? Então, a própria conta tá ficando um pouco mais difícil a cada iteração e cada novas variáveis que a gente coloca na mesa, né? Vamos simular aqui, beleza? Olha só, ele concordou comigo, né? Você está absolutamente certo, corrigir a lógica. Vamos ver. Cálculo correto para adultos. Então, adicionei uma variável, adultos é igual a convidados menos crianças. Ah, tá. Tá bom. Ele trocou a ordem aqui, vocês podem perceber, né? Número de convidados, então eu posso ter 15. E aí, de fato, eu defino o número de crianças, o horário, adultos, 10 pessoas. Então, ele ainda... então... Ele me trouxe aqui para ser mais explícito, né, pessoal? Se eu coloquei 15 convidados, 5 são crianças. Não é bem isso. Então, na verdade, eu tenho 20 convidados e 5 são crianças, tá? Vamos pôr o evento de noite, encontro casual. 3 são vegetarianos e 12, no máximo 15 adultos. Perfeito, né? Então, 12 bebem álcool. Então, 3 não bebem, mais as 5 crianças do nosso evento. E aí sim, ao final aqui, adultos que não bebem. Perfeito. Agora a gente está trocando aí a nomenclatura, né, de convidados para adultos, né? Então, bem interessante, tá? Muito legal, muito legal. Uma boa interpretação que ele fez, né, do problema, né? Trouxe para ele dessa forma e ele conseguiu trazer de uma forma mais clara para a gente, né? Uma boa interpretação. Outra coisa que eu vou adicionar aqui agora, pessoal, é uma interação na própria lista de compras, para ver se ele consegue alterar o preço aqui à medida que a gente marque ou não um item dessa lista, tá? Vamos supor que eu já tenha carvão em casa, então eu não preciso de comprar carvão, ou que eu já tenha sal grosso, né? Eu vou evitar a compra de sal grosso. Cara, tofu, proteína vegetal não faz o menor sentido para mim, então não quero colocar no meu churrasco. Vamos fazer uma interação então com ele para pedir para ele fazer a lista de compra de forma que eu possa marcar o que de fato vai ter ou não, né?
e assim ele de fato me gere um valor real do que eu vou precisar de comprar, tá? Além disso, tem alguns outros itens que a gente pode pedir para ele trazer como colapsáveis também, como por exemplo a gente viu em outras interações, os talheres, né? Ou coisas que são extras mesmo, né? O próprio bolo seria um extra, né? Então vamos ver se ele consegue talvez até gerar uma lista maior para a gente e vir de uma forma colapsada, para essa lista também não ficar tão extensa, tá, pessoal? Gostaria que você transformasse Vou agradecer primeiro aqui, pessoal. Gostaria que você transformasse a lista de compras em uma lista que eu possa marcar quais itens de fato irei comprar. Pois poderá existir itens que já tenho em casa e não precisarei comprar. Gostaria também que você trouxesse uma lista colapsada de itens extras. Gostaria de ver a sua criatividade. Aqui vão alguns exemplos. Talheres descartáveis, pratos e copos descartáveis, aluguel de cadeiras, etc. E aí, eventualmente, se ele me trouxer também marcando, né? Eu tô quase que fazendo o meu evento todo aqui, vocês estão percebendo, né, pessoal? O que começou com um simples churrasco já tá ganhando contornos aqui de super festa, né? Vamos ver aí a interação que ele vai trazer pra gente, tá? Vamos lá. É interessante também que o tempo não tá ficando tão extenso, né, pessoal? Ele tá, claro, tendo a sua demora, né? Mas é uma demora aceitável, né? Tá dentro dos conformes por enquanto, né, pessoal? Então, isso é positivo, né? Ponto positivo. Se vocês lembram, o Firebase demorava muito nas interações, né? Diversas vezes a gente chegou até a ter falhas, né? Infelizmente ele nem chegou ao final, falhou no meio do caminho, a gente ficou a ver navios, né? Legal, aqui tava só dando uma olhada aqui nas validações novas que ele trouxe, né? Validação automática, que foi justamente essas informações aqui, né? Se você colocou no máximo 20 convidados e 5 crianças, obviamente você tem no máximo 15 adultos, portanto, no máximo 15 adultos podem beber. Se eu colocasse aqui 16, eu tô apertando o 6, tá, pessoal? E ele tá jogando para no máximo 15, tá? Então, realmente ele não aumenta o número aqui. E da mesma forma que o 0 seria o limite, né? Não tem o número 0, mas enfim, seria isso aqui. Então, se eu colocasse aqui 20 pessoas, ele automaticamente joga aí para 15, né? Tô digitando 30 e ele joga para 15. Maravilha. É uma boa forma aí também de gerar segurança, né? Não estamos incentivando nenhuma criança a beber, né? Então, achei legal, tá? Boa validação. Aqui também é o mesmo caso, né? Eu poderia ter 22 crianças? Não poderia. Poderia ter no máximo 20 crianças, tá? E aí, no caso, nenhum adulto, automaticamente ele já jogou aqui para baixo de que ninguém bebe, né? Se fosse uma festa infantil, tá aí, ó. A festinha infantil aí a conta ficou meio assim, né? Alguém tem que pagar, hein, pessoal? Tá zerado para todo mundo aqui porque só tem criança, mas alguém tem que pagar, né? Esses R$735 aqui vai ter que ficar na conta de algum pai, basicamente, né? Mas legal. É uma interpretação aqui também que ele foi falho, mas nem tanto, né? No conceito dele de adulto, o cálculo dele tá correto, né? Perfeitamente correto. Então vamos lá. Vamos dar o preview aqui. Agora ele tá pensando ainda, tá, pessoal? Aqui, ó. Ele não me explicou ainda o que ele fez. Enquanto isso eu tô dando o preview. Vamos lá. Número de convidados 20. 5 crianças. 3 vegetarianos e 12 que bebem, né? O budget está aqui. E aí a geração da lista. Muito legal. Uma lista agora de marcadores, tá?
Então eu posso tirar aqui, cara, não vai ter legumes para churrasco, também não vai ter tofu, vai ter só pão de alho e queijo coalho para quem é vegetariano, tá? Água não precisa, tem um filtro lá. O carvão, ok, vou comprar. Sal grosso eu tenho. Farofa e vinagrete quem vai fazer é a minha mãe, então não vai precisar também. Itens extras. Só pra gente ver aqui, eu fui cortando os itens e o preço de fato foi alterando. Então, bom comportamento, gostei bastante. Itens extras: talheres descartáveis, pratos descartáveis, copos, guardanapos, carvão extra, acendedor de churrasco, gelo. Isso aqui é muito importante. Pra mim, deveria ser até na primeira lá. Aí, aluguel de cadeiras, aluguel de mesas, toalhas, caixa térmica, caixa de som. Esse aqui tem que pedir alguém para levar, não dá para comprar, né, em todo churrasco. Jogos, baralho, dominó, legal. E decoração. Que interessante. Gostei bastante do que ele trouxe aqui, tá? E aí a nossa conta, realmente, novamente dividida, né? Os adultos que não bebem um pouco mais barato, as crianças não entram na divisão, tá? Cara, muito legal. Ele fez uma divisão aqui, né? Os itens extras que eu coloquei só o gelo, né? Ele colocou a parte. Deixa eu só ver se ele tá de fato entrando no valor total. Tá sim, beleza, legal. Cara, ficou legal, hein? Ficou bem interessante. Dá pra gente colapsar isso aqui também. Então a lista fica um pouco menor, né? Foi uma interação muito, muito legal, muito bacana. Vamos ver se a gente aumentar e mudar os encontros aqui, se ele gera uma lista até de extras mesmo diferente, né? Como eu falei com vocês, o bolo de aniversário ele colocou, espumante ele colocou, petiscos variados. Vamos ver se os extras ele trouxe alguma coisa nova. Não, pelo visto não. Manteve o mesmo. Como eu alterei o preço das coisas, ele trouxe um gelo mais caro, tá? Mas legal. E aí a divisão de preços ao final. Muito interessante, muito interessante. Gostei bastante. Ele parou de me sugerir coisas aqui. Será que ele está satisfeito agora com o meu aplicativo, né? Não sei. Mas achei interessante, tá? Vou fazer uma proposta para ele aqui diferente. E eu não sei se ele vai compreender. A minha proposta seria testar se ele tem uma funcionalidade aqui que permite ele gerar o aplicativo em formato mobile e em formato browser, tá? Vamos ver se ele consegue isso. Seu trabalho ficou muito bom. Gostaria que você me fizesse esta aplicação para ser disponibilizada em formato de aplicativo mobile e também para rodar em browser. Porém, gostaria de ver as duas propostas nos seus previews. Vamos ver o que ele faz aqui, tá, pessoal? Eu não sei se ele tem essa flexibilidade assim, porque pelo que eu estou interpretando aqui, ele está me promovendo isso aqui de forma que eu possa abrir num browser, né? Essa barra aqui em cima, ela claramente está me dando a impressão de que eu posso existir um www associado a essa interação, né? Mas eu queria ver se ele tem um comportamento focado em responsividade e tudo mais. Eu não sei se aqui a gente teria. Não, né? Tá vendo? Aqui dá uma zoada legal aqui, né? Então, vamos ver. Vamos esperar a interação dele e ver o que ele promove pra gente, tá? Bom, o Lucas falou que deve ser massa se der para jogar um site de um supermercado e ele fazer com a média de preço desse supermercado. Pode ser interessante. Vamos propor para ele, quem sabe. Vamos fazer essa proposta para ele aqui, porque ele nos trouxe aí um preço que ele trouxe da cabeça dele, né? Trouxe da geração dele própria, né? Uma proposta específica dele, né? A gente pode fazer um caso aqui de que ele consulte supermercados externos e me diga qual foi o melhor preço, né? Supermercado BH, a carne ficou mais barata, mas a linguiça estava mais barata no EPA, né? E aí ele poderia talvez trazer essa proposta.
A gente pode pedir para ele fazer essa simulação aqui sem uma integração real, né? Ele até tem aqui um bloco aqui debaixo da minha imagem aqui, vou tirar novamente para mostrar. Aqui perto do deploy a gente tem aqui integrations, né? É aqui muito provavelmente que a gente pode se integrar com outros sistemas, né? E aí, por exemplo, um sistema de busca de preços em outros supermercados, né? Talvez um supermercado tenha algum conjunto de APIs, ou a gente poderia se conectar até num iFood, um Mercado Livre Mercado, né, que tem um conjunto de supermercados para fornecer esse preço para a gente, né? Então seria interessante também para a gente ter essa profundidade. Talvez ele não entregue logo no começo aqui na nossa simulação os preços reais de um supermercado, porque ele não vai estar conectado, mas ele pode propor essa conexão. Vamos só esperar ele fazer isso aqui, um por um, e aí depois a gente faz essa proposta. Eu gostei, achei legal. Vamos ver até onde que ele vai, tá? Dá uma olhada no código aqui. Ele aumentou a lista de componentes dele em apenas um, né? Que é essa seção colapsável aqui, né? A parte de global e de layout e page mantém a mesma, né? E aqui a gente vai vendo o número de alterações que ele está promovendo a cada interação que a gente faz, tá, pessoal? Então essa versão 7 que ele gerou agora há pouco, ela teve novas 49 linhas e reduziu 8 linhas, né? Então a gente poderia ter até um comparativo, assim, o que é que ele jogou fora, o que ele trouxe de novidade, o que é bem interessante também, né? A parte de conectar isso a um GitHub, por exemplo, ele faz isso com bastante frequência. Olha só, ele já está me gerando até o preview aqui, ele fez bastante alterações aqui novas agora. Implementei 2 versões do aplicativo. Uma versão mobile otimizada para dispositivos móveis e uma versão desktop para navegadores. Mesma lógica de negócios com interfaces adaptadas. Legal. Versão mobile, ele trouxe algumas variáveis aqui. Vocês viram aí, né? Onde é que eu cliquei, né? Essa exibição aqui já é a da versão mobile, né? Não, essa é a versão da tela, né, de um computador, desktop, tá, pessoal? E caso eu clique aqui, eu tenho a versão mobile. Ele está ocupando a tela inteira aqui. E a única diferença foi que ele implementou um menu aqui para eu incluir mais coisas, né? Ele tirou algumas coisas da interface e trouxe para esse menu colapsado aqui. As configurações, não estou conseguindo acessar, mas a versão desktop aqui eu consigo acessar. Achei bem legal, muito interessante aqui. Conseguiu viajar bem aqui na proposta, mas entregou um resultado interessante aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de diferente nessa parte final. É só um preenchimento total aqui da tela mesmo, né? Configurações, aí ele... Entendi. Então, quando ele está me exibindo apenas uma coisa de cada vez, quando é uma versão mobile, né? Eu estou vendo só a lista de compras, ou eu posso ver as configurações. Então, na versão mobile, ele está me promovendo uma experiência de passos, né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. É bom, é interessante. E principalmente para a experiência do celular não ficar uma experiência longa, né? Para baixo demais e tal. Então, foi um comportamento interessante. Já na versão desktop, ele manteve essa interação longa, né? Contínua, né? Mas ficou interessante, eu gostei bastante, tá? Vamos fazer essa sugestão aqui do Lucas. Muito bom. Gostaria que você fizesse uma proposta na parte dos preços, indicando qual ou quais seriam os supermercados com menores médias de preços. Vamos ver, vamos ser abertos o suficiente aqui para ele trabalhar, tá, pessoal? Vamos ver o que ele vai trazer pra gente.
Oi, será que no versão mobile ele já conseguiu aqui? Não, essa parte aqui do claro e escuro aqui, realmente ele só trouxe o toggle mesmo, mas ele não conseguiu trazer isso de fato funcional. Tudo bem, depois a gente pode tentar voltar para ele, pode ser interessante. Vamos ver aqui como é que foi o reasoning dele na parte do mobile aqui, o que ele trouxe de diferente. Na parte do mobile, né? Botões maiores para facilitar o toque, barra de navegação inferior para alternar entre as sessões, achei legal. Recursos comum, detecção automática do dispositivo, ó, legal, interessante, hein? Botão para alternar manualmente, lista de compras com itens que podem ser marcados e rasgados, que já tinha, né? Itens extras, cálculo de visão, suporte a tema claro escuro, isso aqui não está funcionando. Legal, tá bom. Então, interessante. Então, na verdade, até o que ele trouxe pra gente não é nenhuma versão mobile, né? É uma responsividade, né? Ele ainda se manteve, né? Abrindo especificamente num browser de internet, né? Enquanto eu estou fazendo aqui, é o www app churras mesmo, né? E aí sim ele propõe uma experiência diferente se eu estiver acessando ela via celular, e como ele mesmo falou aqui, supostamente ele tem essa identificação, né? Detecção automática do tipo do dispositivo. Então, vamos acreditar nele que sim, né, pessoal? Mas aqui, infelizmente, a gente não consegue testar isso, tá? Mas achei interessante, acho que entrega um valor interessante. Como eu falei, acho que algumas lives atrás já, não sei se esse seria um aplicativo muito baixável, né? Porque eu não faço churrasco constantemente, vou fazer churrasco uma vez no mês, duas. Talvez seria interessante se eu tivesse em memória, né, esse link, né, esse site, que site que eu acesso e tudo mais. E não ter esse aplicativo no meu celular, né? No Brasil, celulares mais antigos, celulares com capacidade de memória menor, tudo isso influencia se a pessoa vai ou não manter o aplicativo salvo no celular, né? Já uma página web, a gente não tem esse limitante, né? O grande problema é que uma página web a gente não está na cabeça, na verdade na mão do usuário o tempo todo como um aplicativo, né? Um aplicativo a gente pode mandar notificações, e eventualmente a gente pode estar sempre resgatando esse usuário ali, já que ele está maior parte do tempo do seu dia no celular. Mas para esse recurso em específico, que a gente está falando de churrasco, né? Não sei se ele se encaixa muito, né? Então talvez realmente a abordagem mais positiva que seja num website, né? Então, tô gostando da abordagem por enquanto, tá? Ele ainda está processando aqui a nossa inclusão, né, dos preços médios por supermercado. Vamos ver como é que ele vai interpretar isso. Eu vou pedir uma próxima interação aqui, uma interação um pouco mais gráfica, sabe, pessoal? Vou ver se ele propõe uma logo. Talvez possa ser interessante aqui. Eu queria ver se ele consegue propor também locais possíveis para anúncios, publicidade, tá? Então, olha, ele trouxe agora um banco de dados novos aí para o Lucas, explicando aí como é que ele fez, que é um banco de dados relacionados aos supermercados. Vou até olhar aqui no código, olha aqui, ó, dados, supermercados, tá vendo? 282 novas linhas aqui. Trouxe todos os itens, né, que são relacionados aos supermercados. Provavelmente aqui ele fez uma simulação, tá? Deve ter colocado supermercados padrões, né? Pra gente ver como é que é. Então vamos rodar aqui. Na nossa lista... Ah, tá. Ele colocou aqui, sumarizou nos supermercados ao final, tá? Trouxe até marcas reais. O Sam's Club, né? Trouxe aqui, trouxe a distância do nosso da pessoa e tudo mais, né? Até o supermercado. Recomendações. Trouxe um menu de comparações, ó, legal. Açougue de bairro, hortifruti. Dica: comprar em diferentes supermercados pode economizar até R$129. Cara, bem legal, né? Uma ferramenta bem legal. Vamos ver aqui no mobile, que eu tô achando que vai ficar até mais legal. Olha. Aqui, ó, a seção específica de mercados. Né? Dado a nossa lista, ele trouxe os supermercados. Aqui, vamos ver comparação. Né? Supermercado atacadão, melhor para nenhum, no caso. O Pão de Açúcar, o melhor aqui seria padaria. O Sam's Club seria melhor para bebidas e bebidas alcoólicas. O açougue de bairro seria melhor para carnes.
E o hortifruti seria melhor para vegetais e orgânicos, tá? E aqui a gente volta para nossa recomendação. Que legal, né? Achei muito interessante. Vamos pôr os itens extras aqui, para a gente ver se tem alguma diferença. Itens extras. Pratos descartáveis, talheres, copos, o carvão. O carvão a gente já tem, né? O gelo e os aluguéis. Vamos ver o que ele pode propor aqui pra gente. Toalhas de mesa. Caixa de som, fiquei curioso. Vou comprar uma caixa de som para um churrasco só. Ver recomendações do supermercado. Ainda permanece o Sam's Club sendo a melhor opção aqui. Até para os itens diversos e para os itens descartáveis. Vale lembrar que o Sam's Club é um atacadão, né? Então, talvez por isso que ele tenha trazido essa percepção aí de que tudo é mais barato, né? E se a gente de fato comprasse os itens recomendados em cada local, a gente teria uma economia até maior. Se eu comprasse tudo no Sam's Club, R$156 de economia. Mas se eu fizesse compra também no açougue de bairro e no hortifruti, eu teria até uma adição aí de economia. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Achei de grande valor essa interação. Muito bom. E interessante também falar que ele trouxe casos reais, né? Coisa que eu achava que ele não fosse trazer. Claro que aqui pode ser uma mera simulação, né? Mas ele trouxe todos aí, né? Carrefour, Extra, Açaí. É bem legal. Bem legal. Interessante saber aí como que ele simularia isso na vida real, né? Esses preços mudam tanto, né? Interessante. Legal que ele fez a simulação de preço aqui, né? Por consumo, por divisão igual. Mas eu não sei se ele interpretou aqui que eu segui a recomendação dele, né? Então eu não sei qual, de fato, não tem um botão aqui para eu selecionar esse... vou fazer a compra no Sam's Club, tá? Então, talvez aquele preço ali que ele simule antes, né? Talvez ele não possa não continuar, né? Mas é isso, eu passo um preço pros meus convidados, é isso, eles meio que paguem, né? Preços reais, adicionar exportação PDF, implementar compartilhamento, adicionar cupons de desconto, legal. Vou fazer essa interação então, focando agora na gente monetizando esse aplicativo, né? Que formas que eu enxergo aqui da gente monetizar isso, tá? Ficou muito bom. Gostaria de pensar em formas de monetizar este nosso aplicativo. Algumas sugestões seriam: inclusão de banners publicitários e conexão com a lista de compras e mercados, me direcionar direto para um carrinho montado no site do supermercado escolhido. Seria legal, né? Então esse carrinho a gente colocaria aí uma UTM, né? Para registrar que esse cliente veio aqui do nosso aplicativo e chegou ali no carrinho do supermercado através de nós, né? Então aí a gente ganharia um percentual, talvez, por ele ter vindo por nós, né? Então seria bem legal. Então vamos ver aí o que ele sugere. Vamos ver, eu comentei com ele que eu quero monetizar esse aplicativo, né? Dei 2 sugestões, mas vamos ver se ele traz também uma terceira, uma quarta. Será que ele pode sugerir aí modelo premium? Cara, para você incluir mais coisas aqui, você tem que acessar o modelo Pro, né? Então vamos ver se ele vai trazer alguma consideração dessa forma. Um outro alerta que eu acabei de ver aqui é que uma mensagem aqui eu tenho 2 mensagens grátis remanescentes para hoje, tá, pessoal? Então vai ser interessante aqui para a gente ver se esse upgrade aqui é até algo que eu gostaria de explorar, né? O preço do V0 aí na sua tela aí, ó. Hoje eu estou usando o V0 Free, tá? Então eu tenho 200 projetos. Posso compartilhar isso aqui e deployar na Vercel. O modelo Premium, $20 ao mês, um preço bem parecido aí com o que a gente tem no
no chat GPT, né? $20 por mês, né? Mais ou menos isso, né? Então, achei legal, tá? Outra coisa, o modelo Team, $30 por usuário por mês. Tudo que eu tenho no Premium, nem presta atenção. Tudo grátis, 10 a 20 vezes mais mensagens que o Free. 5 vezes maior o tamanho dos attachments. Ontem, o attachments aqui é o que a gente colocou ontem na nossa imagem, por exemplo, né? E uma importação direto do Figma, aquela ferramenta, né, que hoje domina o mercado aí para produção de protótipos, né? Você pode ter para o time, né, um billing centralizado, compartilhar os chats, né, e bloquear os projetos do seu time. E o Enterprise aí é o preço sob demanda, né? 30 a 50 vezes mais mensagens do que o grátis, treinamento, um login personalizado, acesso prioritário para uma performance melhor e um suporte customizado. Legal, legal. Modelo bem explicativo aí, tá? Muito bom, muito bom. Vamos esperar mais um pouquinho aí da nossa última interação. Vamos navegar um pouquinho no código enquanto isso. A gente tinha falado aqui da inclusão da parte de dados de supermercados, correto? Recomendação também, ele adicionou aqui componentes novos, né? Recommendation de supermercado. Tá bom. Aqui ele tem um hook, que é o algoritmo que ele faz a definição de se é um computador ou se é um celular, tá, pessoal? Então tá aqui uma implementação aqui básica aí para quem quiser pegar e colocar no seu website aí que só está funcionando para celular ou só para desktop. Tá aí uma implementação aqui, ó, Use Device Type. É basicamente um hook para definir o que é a nossa interface, né? Se é um celular ou se é um computador. Muito legal, muito legal. E aí, dependendo aqui, pessoal, a minha última interação aqui seria um pouco na parte gráfica. Eu queria ver se ele consegue sair um pouco do óbvio aqui. Eu vi que ele trouxe alguns íconezinhos aqui relacionados ao supermercado, né? Aqui a gente tem um carrinho. Opa, já está gerando aqui. Onde é que tá? Gerando preview. Mas basicamente eu queria ver se ele consegue ir um pouquinho mais graficamente falando, um pouquinho mais avançado, principalmente algumas imagens, uma proposta diferente de logo, tá? Mas vamos ver o que ele faz aqui. Ele trouxe aqui um bloco de anúncio aqui, bem grande inclusive, né? Possibilidade de fechar, é claro, é uma simulação. Olha só que interessante, não sei se já tá dando pra ver, não tá? Ele trouxe pra mim, aqui embaixinho aqui, vocês vão conseguir ver, o anúncio que ele trouxe é de um kit de churrasco da Tramontina, mais aí um cliente, né, de fato brasileiro, né, do mercado brasileiro. Então ele manteve aí a sua qualidade aí na sua proposição. Aqui é mais um anúncio da Friboi, né? Então seria um anúncio da Friboi aqui logo antes da gente entrar na nossa listagem de compra. É claro, atrapalhou um pouco aí a minha experiência, né, pessoal? Mais um anúncio, açougue de bairro, pois é. A experiência já ficou meio comprometida, correto, pessoal? Mas ele trouxe, né? Comparar preços, aí ele trouxe aquela mesma listagem do Sam's Club e tudo mais. Ver comparação completa. Até aqui nenhuma interação. Outro anúncio. E aí sim, comprar online. E aí na parte de comprar eu seleciono aqui o meu supermercado em questão. Transfira sua lista de compras para o carrinho do supermercado. Selecione o supermercado para transferir automaticamente todos os itens da sua lista para o carrinho de compras online. São 13 itens. Os preços podem variar no site do supermercado.
Legal, ele trouxe aqui os mais próximos, né, pessoal? Um ponto triste aqui é o seguinte. Na minha lista de mercados, ele me recomendou o Sam's Club, né? Mas o Sam's Club eu não consigo fazer a compra online, né? Mas tudo bem, foi legal. Vamos ver aqui, será que tem um step aqui? Vamos selecionar o atacadão. Transferir, me abriu esse modal aqui para eu transferir, né? 13 itens, R$ 746, tempo estimado mais ou menos 1 minuto. Não sei para quê. E aí o continuar, que bacana, com login e tudo. Legal, carrinho criado com sucesso, todos os itens foram adicionados no seu carrinho, 13 itens foram adicionados. Você será redirecionado para finalizar sua compra, ir para o site, maravilha. E aí esse é um fluxo realmente fora daqui, né? Então, que ótima experiência, né? Se eu quisesse fazer tudo por aqui, realmente eu teria conseguido, desde a geração da lista até o ponto final aqui. Então, cara, fenomenal mesmo. Uma melhoriazinha que a gente pode fazer aqui em mais outros dias e tal, seria colocar aqui o preço de cada carrinho em cada supermercado, né? Todos aqui estão simulando o valor de R$ 746, tá, pessoal? Então, não seria essa a realidade, tá? Mas, eventualmente, já está entregando um bom resultado pra gente, né? Se eu colocasse mais coisas aqui, vamos colocar coisas que talvez não tenham em todos os supermercados, vamos ver se isso altera um pouco aqui pra gente. Comparação, comprar. 1.067 e ele manteve os mesmos supermercados, como eu falei, todos com o mesmo preço. O que não necessariamente vai ser uma realidade quando de fato a gente for comprar nesse supermercado, mas ele também já deixou aqui o asterisco aqui, né? Então, avisou, né? Caso a gente chegar lá e tiver alguma surpresa, não tem problema, né? Eventualmente também os itens podem não estar disponíveis, né? Então, cara, muito legal, a interação ficou muito boa. Eu vou só pedir mais um comentário aqui, até porque a gente só tem mais uma mensagem para hoje, que seria a parte gráfica. Vamos fazer essa última simulação aqui. Ele fez algumas mudanças relacionadas aí à parte de monetização, tá, pessoal? Pelo que eu entendi aqui, ele não me sugeriu essas implementações, de fato, mas ele trouxe aqui, ó, sistemas de banner publicitários, anúncios contextuais, posicionamento estratégico e a opção de fechamento. Integração com os supermercados online, e aí a gente poderia ter transferência direta de carrinho, integração com múltiplos supermercados, suporte para diferentes redes de varejo e a comissão por conversão, que é o que eu falei, né? A gente manda esse carrinho para lá, mas a gente informa que esse carrinho saiu do nosso site, né? Modelo freemium com assinatura premium. Criei uma versão premium do aplicativo. Será que estava aqui? Eu não percebi? Putz, estava aqui. Depois eu vou rodar ela. Recursos exclusivos, salvamento de lista, exportação para PDF, sincronização entre dispositivos. Preço acessível, R$ 9,90 por mês com 7 dias de teste grátis e benefício adicional, acesso a receitas exclusivas e cupom de desconto. Que legal, cara. Outras fontes de receita, né? O sistema está preparado para implementar parcerias com marcas, recomendação de marcas específicas, cupons de desconto patrocinados, dados de mercado, insights anônimos sobre preferência de consumo. Legal. Aqui ele está gerando aqui. Mas eu gostei muito da parte que ele estava falando aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixar ele gerando o preview enquanto eu volto para ler isso aqui. Aí, transformação em PWA. Progressive Web App. Instalação de na tela inicial, tá? Funcionamento como um app nativo. Uso offline, interessante. Engajamento contínuo, notificações e atualizações automáticas. Muito legal. Então, o que eu pedi para ele agora foi um tapinha mais gráfico, né? Então, ele trouxe uma logomarca aqui.
legal, né? Pouco criativo, mas tá aí, tá? A parte do mobile também funcionando. Eu pedi para ele corrigir aqui, mas novamente ele não corrigiu. Então, eu não sei o que pode ter acontecido com essa parte aqui. Mas enfim, isso aí é detalhe. Aqui para baixo, eu acho que nada, né? Deixa eu gerar uma lista aqui só para ver se ele de fato transformou uma coisa diferente. Não, pelo visto não. Só a parte da logomarca mesmo, que ele fez uma sugestão e melhorou. Acabou colocando o Churras junto. Trocou o nome, né? Tava Churras App, né? E a parte que me chamou a atenção aqui é a parte de Premium. Vamos ver o que ele traz aqui. Caramba. Versão Premium. Todas as recomendações que ele trouxe, outros recursos. Se eu assinar aqui, tá, aí tudo bem. Aqui não é funcional, tá, pessoal? Mas ele já trouxe essa versão aí, né? Interessante aí pra gente ver. Remover todos os anúncios, salvar as configurações e listas. Ele podia ter trago isso aqui já sugerido, né? Lá na nossa lista. Algum botãozinho aqui que indicasse, né, um salvamento. Será que ele já fez? Não. Poderia ser legal, né? Aqui a gente motivaria já o usuário a entender que existe uma versão premium, né? E aí ele poderia já ficar instigado, né, a contratar uma versão premium e tudo mais. Então, achei muito legal. Achei formas diferentes aí que ele incorporou. Mostra aí que é bem poderoso aí o que ele traz, né? Então, olha só, hoje a gente começou a nossa live com 3 itens aqui só. E olha o tamanho já que está o nosso produto, né? Estamos chegando aí na fase final. Já dá para lançar, com certeza, né? Já dá para fazer dinheiro nisso aqui já. Então, ficou muito mais complexo, né? Da gente manter e tudo. Mas acho que foi uma grata surpresa aí pelos avanços que a gente teve por aqui, né? Então, gostei bastante, pessoal. Tá aí, hein?